Boa noite, irmãos. Paz do Senhor para todos. A gente, no início do culto, Deus já falou muito conosco, né? Estamos aqui carentes da água que o Senhor tem. E diante desse tempo que nós estamos vivendo, tão difícil, né? Que mal começou o ano, já coisas horríveis já acabaram acontecendo, vieram à tona, não é? Acaba que, se nós olharmos à nossa volta, de fato, todo esse conjunto de coisas que nos envolve sobrecarrega nossos corações. E nós precisamos, sim, como o irmão disse, como a Sunara falou, às vezes a gente não consegue beber da água, a gente bebe de tudo que esse mundo está jogando, está jorrando, né, todo esse lodo, essa lama de pecado, e a gente esquece de beber aquilo que é o mais importante para nós, que são as águas que fluem do trono do Senhor Jesus. Mas graças a Deus que temos um culto que para iniciar a semana, como o irmão bem colocou, onde a gente já pode então começar a limpar nossos corações com essa água, né? Beber dessa água, para que o Senhor possa, sim, irmãos, nos dar força até a próxima semana, onde nós venhamos limpar novamente e que consigamos durante a semana também beber dessa água, que não seja somente no culto, que aqui a gente possa vir também para ofertar nosso louvor e adoração a Deus, mas é claro, e Deus entende que a gente fazendo isso, Ele quer sim limpar o nosso coração. Então que no mínimo consigamos essa noite com os nossos louvores e deixar o Espírito de Deus tocar nossos corações, limpar nossos corações para que sejamos agradáveis ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria de trazer um tema para nós, um novo mandamento vos dou. E o texto que nós vamos ler fica na primeira epístola, né, primeira carta que o apóstolo João escreveu à igreja de Jesus. Então, a primeira carta de João, capítulo 2, vamos ler alguns versículos para nós começarmos a entender um pouco sobre mandamento, os mandamentos de Deus e esse novo mandamento, que é um novo mandamento. Quem foi que disse, um novo mandamento eu vos dou? Né? Amém, irmãos? Então vamos lá. Disse o apóstolo João. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, todavia, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele está, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. No mandamento antigo, este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes nas ministrações de Jesus. Outra vez vos escrevo um mandamento. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados.
Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. E vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, e não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai querido, nós, diante da Tua palavra, Senhor, pedimos nessa noite que o Senhor nos dê o Teu Espírito, conceda a nós sabedoria, Deus, para aprendermos da Sua palavra, Senhor. Aprendermos sobre os Teus mandamentos e esse novo mandamento que o Senhor ordenou para que nós obedecêssemos. Guarda-nos, Deus, deste mundo perverso, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a cronologia das cartas do apóstolo João, ele escreveu essa carta, essa foi a primeira carta que ele escreveu 3 cartas, depois ele escreveu o Evangelho segundo João e por fim, quando ele foi preso na ilha de Patmos, ele escreveu o livro de Apocalipse, das revelações dos últimos dias. Ele escreveu todos esses 5 nessas cartas e esses 2 livros num período pequeno. Os estudiosos acreditam que por volta de 85 depois de Cristo e 90 ou até mesmo 100 antes de Cristo. Foi bem no final da vida dele. Ele foi provavelmente um dos últimos escritores da palavra de Deus. A maioria dos discípulos dos apóstolos já tinham sido martirizados. Então ele escreve combatendo algumas heresias que haviam na igreja, algumas distorções sobre a personalidade de Jesus Cristo, mas ele também vai escrever, tanto no seu evangelho, quanto nas suas cartas, sobre um novo mandamento, que é esse novo mandamento que Jesus deixou para nós. Eu acredito que os irmãos já leram essa parte, onde Jesus fala que um novo mandamento vos dou. Não é? Às vezes a gente lê e passa despercebido, lê muito rápido, acaba não dando a devida atenção a isso, mas Jesus é quem disse essa palavra, essa frase, antes da sua crucificação. Ele disse que eu vos dou um novo mandamento. E o fato dele estar nos dando um novo mandamento não quer dizer que os outros mandamentos que Deus estipulou e determinou para que nós cumpríssemos fossem deixados de lado. Na verdade, não. É muito pelo contrário. O cumprimento deste mandamento que Jesus nos dá, que nós vamos ver hoje, ele nos capacita a cumprir praticamente tudo aquilo que Deus determina que seja cumprido por um homem que é reinado por Deus e que vai para a glória com Deus. Certo, irmãos? Então, não é um novo mandamento, então beleza, só tem um agora, vou deixar os outros 10 para lá. Não é disso que se trata. É da prática desses 10 mandamentos, como executar na prática os 10 mandamentos. Né? Então, nós temos que ver que quem disse esse que vos dou um novo mandamento, irmãos, não foi uma pessoa qualquer, mas uma pessoa engrandecida com todo o poder que lhe foi concedido no céu e na terra. Ele conhece o final de todas as coisas antes mesmo do início delas, irmãos. Essa pessoa é a manifestação oral da vontade de Deus. Quando Deus disse haja luz, é exatamente nesse momento que a palavra de Deus, o verbo vivo de Deus, através do qual todas as coisas foram criadas, e sem este verbo, nada do que foi feito se manifesta. Então, a pessoa que está dizendo que um novo mandamento ele vai nos dar é a criação. É a pessoa responsável pela criação do universo.
sem a qual ninguém, nada do que foi feito se fez. Esta pessoa também disse, eu e o Pai somos um. Sobre essa pessoa, o profeta messiânico Isaías disse, um menino se nos deu, um filho nos nasceu. Sobre o seu ombro está o principado. Ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, quem vai estar dando um novo mandamento para nós é uma pessoa de total importância para a criação e para as nossas vidas. Essa pessoa maravilhosa, irmãos, ela se apresenta ao apóstolo Paulo como a junção de todas as palavras que compõem o alfabeto. Ele diz, e outra coisa ainda, além disso, além de ser a vocalização do Criador, o verbo vivo, atemporal, ele se apresenta também como aquele que venceu o nosso maior medo, a morte. Jesus, ele venceu a morte, que é um dos maiores temores que há hoje no mundo. A pessoa não sabe do seu futuro, onde ela vai estar. Uma pessoa que anda sem Deus nesse mundo teme a morte. Nós, como cristãos, sabemos que é inevitável, que a morte é o nosso... Nós já nascemos predestinados a isso devido ao pecado. Só que a morte, para um cristão, não é exatamente morte. A morte para um cristão é apenas o início da eternidade com Deus. Nós recebemos a vida em Jesus Cristo. Então, a morte, a partir do momento que recebemos o Espírito de Deus em nossos corações, a morte ela deixa de assustar ou trazer temor ao coração de um cristão. Porque é a certeza, como disse o apóstolo Paulo, que estando eu presente no corpo, estou ausente de Deus. Mas estando eu ausente do corpo, estou presente com Deus. Então, a nossa certeza e convicção de que a partir do momento que nós deixarmos de respirar aqui, nós estaremos com Cristo. E isso é suficiente para tirar o medo da morte dos nossos corações. O que quem está nesse mundo sem Deus não tem, não é? Então, ele se apresenta para o apóstolo João como sendo a junção de todas as palavras, porque ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Ele está dizendo que ele é desde a primeira letra do alfabeto grego até a última letra do alfabeto grego. Isso ele está querendo dizer que ele é o conjunto de tudo que se possa ser dito. Ele se apresenta como o verbo vivo. Eu sou o alfa e o ômega. Daí ele diz, estava vivo. Ele diz assim, não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vivo, fui morto, mas agora eis-me aqui, vivo para sempre, já testificando de que havia vencido a morte. E tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Logo depois ele ainda vai dizer para João, disse mais, está consumado, está finalizado, cumprido, irmãos, está pago. Isso aqui Jesus disse quando estava na cruz, está consumado, e entregou o seu espírito a Deus. Mas para João, no capítulo 21 de Apocalipse, ele vai dizer, está consumado, e essa consumação é exatamente finalizada a obra de Deus, cumprida toda a obra de Deus, pago o preço do resgate da humanidade, está concluída a obra de Deus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água da vida. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será um lago do fogo que arde, um lago de fogo que arde, de enxofre que arde. E esta sim é a morte que deve preocupar uma pessoa, porque esta é a segunda morte. E a segunda morte, ela de fato deve preocupar aqueles que estão no mundo sem as leis de Deus. Certo, meus irmãos? Então, nós vemos aqui que ele vai passar a característica de algumas pessoas. Incrédulos, covardes, incrédulos, abomináveis, pessoas que cometem abominações tais as que nós vimos recentemente.
homicidas, fornicadores, feiticeiros e idólatras, e todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Veja que esse conjunto aqui de pessoas, irmãos, elas são pessoas que viveram na vida quebrando mandamento acima de mandamento de Deus, quebrando todas as leis, todos os mandamentos morais que Deus fez para que nós tivéssemos paz tanto com Ele para com Deus. Olha só, este que disse: um novo mandamento vos dou, ele conhece o coração do homem, ele conhece o meu e o seu coração. Porque é muito fácil, às vezes, a gente falar as coisas, mas o difícil é o nosso coração ser de fato transformado. Quando Deus foi ungir Davi, pediu para Samuel ir ungir o rei Davi, o que aconteceu? Ele chega lá na casa de Jessé, e os filhos de Jessé estão lá. Deus lhe disse que ele iria ungir um homem segundo o coração de Deus, um rei que fosse segundo o seu coração. Há um entendimento de que é porque Davi tinha um coração exemplar, acima da média, era um homem bom, mas na verdade não é isso. Ele era um homem como eu e você, com algumas características maravilhosas, como se arrepender rápido, ser um verdadeiro adorador e depender de Deus para todas as coisas que ele fosse fazer na vida. Mas ele também era pecador como eu e você. Então, quando Saul, que foi o rei que precedeu ele, foi escolhido, como foi a seleção? Deus chamou Saul, pediu para que o povo olhasse para Saul para ver se o povo aceitaria Saul. E o que a Bíblia diz? Que não havia em Israel um homem tão com a estatura como a dele, e do ombro para cima não havia um outro homem tão bonito quanto ele. Ele era um homem formoso, de aparência externa. E é justamente o homem que nós vemos. Eles aceitaram Saul como o seu rei, porque eles foi de acordo com o seu coração, que olhava apenas a parte exterior de Saul, não sabia como era o caráter de Saul, como eram as suas atitudes. Então, um homem segundo o coração do povo era Saul, que era bonito e formoso. Mas quando Deus foi chamar Davi, que Samuel vê um filho de Jessé, ele fala: com certeza deve ser esse aqui o rei. O que é que Deus diz para ele? Samuel, o Deus não olha para o homem como um homem. O homem só vê aquilo que é exterior, só vê aquilo que a gente pode disfarçar ou mascarar, mas Deus conhece o coração do homem. Então, esse Deus que disse: eis que vos dou um novo mandamento, ele não nos deu um novo mandamento que fosse impossível de nós praticarmos, mas ele nos deu um mandamento conhecendo nossos corações. A Bíblia ainda fala sobre os 10 mandamentos. Meus mandamentos são difíceis, mas não são difíceis demais que não possam ser cumpridos. A nossa concupiscência nos faz transgredir as leis de Deus. Veja só. Vamos ver aqui o que são mandamentos, irmãos. O que são mandamentos, né? Para a gente... O que são mandamentos? Mandamentos, irmãos, são leis, preceitos divinos, nós estamos aqui tratando sobre os mandamentos de Deus, mas são leis, são regras de conduta reveladas por Deus para conduzir o homem moral e espiritualmente, de forma que nós sejamos agradáveis uns aos outros e principalmente com Deus. Então são estatutos, irmãos, são leis. Imagina que todos os países desse mundo têm leis. Se nós subtrairmos as leis aqui de Navegantes ou do Brasil, que já são poucas que são cumpridas, né? É muita gente que transgride a lei aqui no Brasil, mas se nós tirarmos as leis, irmãos, do mundo, de fato, em pouquíssimo tempo a gente fica pior que bicho. A gente volta a ser bárbaros e fica pior do que bicho. Os animais, eles agem por instinto, mas o homem não. O homem, ele rouba por maldade. Ele tira a vida por maldade, ele mente por maldade.
Se nós tirarmos as leis que regem a sociedade do mundial, nós vamos virar bárbaros em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Então, para que servem leis? Leis servem. As leis de Deus servem para que nós tenhamos uma conduta social, espiritual, agradável. Para que a gente seja agradável para viver em comunhão, em irmãos, em família, e para que nós possamos principalmente ter um relacionamento com Deus. Então, quando Ele nos deu os mandamentos, Ele nos deu regras que são os estatutos do reino de Deus para que consigamos viver uma vida pacífica, saudável, plena, diante de Deus. E é isso que Deus deseja, que os mandamentos são exatamente isso, que nós aprendamos a viver de forma a que agrademos a Deus em primeiro lugar e que possamos agradar o nosso próximo. É claro que se a gente ficar se entupindo de tudo que está aqui à nossa volta, a gente vai começar a enxergar embaçado os mandamentos de Deus e começa a transgredir. E as pessoas, conforme vão transgredindo as leis de Deus, elas vão se afundando e se afundando até um ponto que chega a condições que nós vemos aí de pessoas que se entregaram completamente ao inimigo, a este mundo. Então, todos os países têm regras, irmãos, e vivemos assim, sobre essas regras, para que não sejamos bárbaros aqui na terra. Só que as leis e os mandamentos de Deus são melhores do que isso, porque os mandamentos de Deus vão nos dar uma vida eterna, uma vida espiritual, muito melhor do que somente ter uma vida terrena aqui. Ela vai ser a nossa eternidade, o cumprimento das leis de Deus. O não cumprimento dessas leis também gera um distúrbio nos nossos relacionamentos. O homem com Deus, para nós andarmos com Deus e com o nosso irmão, nós precisamos entender que há regras para nós conduzir a nossa vida, não é? Veja só. Deixa eu ver aqui, mano. Veja só, se a gente sair agora daqui, né? Eu ultrapasso o sinal vermelho, ando na contramão, atravesso fora da faixa, jogo lixo no chão, ligo o meu som alto na minha casa, ou na praia, ou qualquer lugar que eu vou, assalto uma pessoa ali, a pessoa comete um homicídio, um latrocínio, um estupro, começa a quebrar regras. Em quanto tempo você acha, se não tivessem leis que prendessem os bandidos, quanto tempo você acha que o Brasil estaria num buraco profundo? Irmãos, em menos de 2 anos. Menos de 2 anos, se nós não tivéssemos leis, se você não fosse preso por cometer um crime, se você pudesse roubar e não fosse ser punido, ia ser insuportável o justo viver aqui. Então, a Bíblia fala que as leis e as instituições são feitas por Deus justamente para manter um mínimo de condição para que nós vivamos nesse mundo. Entretanto, os irmãos já sabem que nós estamos caminhando para a vinda de Jesus, para a segunda vinda de Jesus, irmãos. Há mais sinais, nessa virada de 2020, são mais sinais cumpridos do que durante a Segunda Guerra Mundial. Basicamente, todos os sinais que precisavam acontecer para que Jesus voltasse estão cumpridos. O que falta agora é só o tempo para a vinda de Jesus. Por isso, irmãos, devemos preparar nosso coração, como disse o apóstolo João, porque já está próxima a vinda de Jesus. O retorno de Jesus está próximo, irmãos. Em Jeremias 31, 33 e Hebreus 8 ao 10 são a mesma coisa, porque o autor de Hebreus vai citar aquilo que Jeremias falou. Ele disse assim: porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com os meus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram na minha lei, naquela minha aliança eu também deles me afastei, diz o Senhor, porque esta agora
é a aliança que depois daqueles dias, os nossos tempos, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. A antiga aliança, irmãos, foi feita entre Deus e o povo de Israel e ela consiste no cumprimento da lei e na circuncisão. Essa era a antiga aliança. Mas vamos ver uma nova aliança. Vamos ver o que está em 2 Coríntios do 3 ao 6. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do vosso coração. E é por Cristo que tal confiança em Deus nós temos, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o significado dessa palavra letra mata, que muitos irmãos entendem como não estudar a palavra de Deus, não estudar teologia, porque isso mata, né? Tem até algumas igrejas que são seitas, na verdade, que o preletor não pode estudar a Bíblia, ele tem que vir aqui e o Espírito revela na hora a mensagem para ele. Ele não pode estudar a palavra de Deus, porque há uma confusão nesse versículo. Quando está falando aqui que a letra mata, está falando da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Deus, quando nós andávamos nesse mundo sem mandamentos, irmãos, nós não tínhamos pecado, porque não sabíamos o que era pecado, né? O primeiro mandamento que Deus dá para o homem, ele não cumpre. Nós já em outro momento falamos sobre isso. Era apenas para que ele não comesse, não desobedecesse a Deus e comesse do fruto da vida, da ciência, do conhecimento do bem e do mal. O que acontece após isso, irmãos? Deus falou, porque certamente se comer, morrerá. Então, o pagamento do pecado é a morte. E pecado, irmãos, é desobedecer mandamentos de Deus. Quando está dizendo que a letra mata, é porque quando Deus entregou os mandamentos para nós, foi revelado o nosso pecado. Deus não mandou não deu os mandamentos para nós porque nós éramos bons. Ele deu justamente porque nós os transgredíamos. Quando Deus entregou, vamos ver aqui. Quando Deus entregou, deixa eu ver onde é que está. Quando Deus entregou a lei para Moisés, ele não entregou porque o povo era um povo bonzinho. Não, irmãos, o povo ficou 400 anos no Egito, provavelmente não, com certeza, aprenderam a adorar outros deuses, faziam feitiçaria, faziam muitas coisas que desagradavam a Deus. Quando Deus deu o mandamento, não é porque eles eram bons e não precisavam, era só um estatuto. Não, Deus deu os mandamentos justamente porque eles já quebravam todos eles. E com a entrega desses mandamentos, ficou aparente o nosso pecado. E quando está aparente o nosso pecado, irmãos, também está aparente a morte, que é a consequência do nosso pecado. Então, a letra mata é justamente isso, a lei que antes nós não tínhamos, quando foi revelada a nós, então ela trouxe o pecado à luz e o pecado nos gera morte. É esse o sentido que o apóstolo está escrevendo ali, não é o estudo da palavra. Mas uma coisa também importante de nós entendermos. Precisamos entender também que assim como a letra mata, irmãos, pela transgressão do homem, o Espírito vivifica. Ele traz vida. E o Espírito aqui é, de fato, o penhor da salvação. É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que foi derramado em nossos corações após a redenção de Jesus Cristo. Então, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E como que vai funcionar isso agora nessa nova aliança?
O Espírito vivifica se trata de, literalmente, irmãos, do derramamento do Espírito Santo que ressuscitou Jesus no coração do homem pecador. Essa é a caneta que o apóstolo diz que está escrevendo não com tinta, mas essa caneta que Deus está utilizando para escrever no nosso coração de carne os seus mandamentos é o Espírito de Deus. É Ele que está escrevendo em nossos corações, diferente de outro momento quando estava escrito numa pedra. Agora Deus está utilizando o nosso coração para escrever as suas leis. E para qual finalidade Deus está querendo escrever no meu e no seu coração, irmãos, as leis do Senhor, os mandamentos de Deus? Para uma finalidade, para nos regenerar, para nos dar para regenerar o nosso coração, gerar novamente o nosso coração em Cristo. As leis de Deus numa tábua, irmãos, numa Bíblia fechada ou aberta em cima da mesa, ela não vai ter poder algum. Mas a lei de Deus, escrita pelo Espírito Santo em nossos corações, ela tem o poder de regenerar a nossa consciência, regenerar o nosso entendimento para que nós consigamos, de fato, compreender o novo mandamento que Jesus vai nos dar. Porque Ele vai nos dar um novo mandamento e que é impossível de nós cumprirmos, assim como foi impossível do povo de Israel cumprir sem o Espírito Santo. Somente com a intermediação do Espírito Santo poderemos cumprir, irmãos, este mandamento maravilhoso. Então o Jesus Cristo que ressuscitou ao terceiro dia foi a pessoa que disse: eu vos dou um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou. O Cristo o Cristo de Deus é o protagonista, irmãos, da redenção do homem nessa nova aliança. Nessa aliança propiciada pelo seu corpo e pelo seu sangue no Calvário, oferecendo pela remissão dos nossos pecados o seu próprio corpo. Nesta aliança, Jesus ele vai intermediar não somente como a propiciação, mas também como o nosso justo advogado, que vai estar intercedendo por nós no nosso dia a dia. Olha só, quais são as finalidades dos mandamentos? Evitar que a raça humana se degrade moral e espiritualmente. Já em outro momento a gente falava sobre o homem que anda sem Deus no mundo é Deus de si mesmo, né? Um homem que anda sem Deus no mundo não tem parâmetros morais, não tem regras. Tudo é possível. Ele pode fazer tudo o que ele desejar. Ele pode perseguir todos os seus prazeres, pode perseguir, quebrar mandamentos de Deus um após o outro. Homens que quebram as leis de Deus. Vamos aqui colocar um quadro para nós vermos qual é a característica, e talvez nós estejamos é tão fácil de nós entendermos esse quadro aqui, irmãos, devido a um momento que nós estamos vivendo, uma geração, irmãos, em que meninos não sabem mais se são meninos, meninas não sabem mais se são meninas, pessoas estão se identificando como animais, em que você vê todo o contexto musical. Todas as músicas, elas apontam para a sensualidade, as nossas artes apontam para a imoralidade, os nossos líderes políticos se afundam em corrupção. Estamos com um Brasil atolado de corrupção. Então nós estamos com uma geração que ela não consegue discernir mais a verdade, por mais provas que você apresente, ela nega a verdade. Essa geração que nós estamos vivendo ela não gosta dos bons. Uma pessoa que se diz justa, que quer fazer o que é certo. Se você falou, olha, eu quero trabalhar para sustentar a minha família e ir para uma igreja, sabe o título que provavelmente você vai receber de pessoas que não querem Deus? Você é um fascista. Você é um nazista. Isso já é uma inversão completa,
que está programado na cabeça das pessoas que estão vivendo neste mundo, porque elas não têm mais amor pelos bons. Então, o fato de você ser um pai de família, uma mãe de família, ser um empresário que quer gerar emprego, isso é visto por esse mundo como uma coisa ruim, como uma pessoa negativa. Então você vai receber vários títulos que eles vão dar, vários rótulos, né? Nazista, fascista, homofóbico, isso, aquilo. Veja que esses títulos, ultimamente, esses rótulos estão sendo colocados para pessoas que estão querendo defender o mínimo racional de verdade. O mínimo daquilo que é coerente, que é correto, daquilo que é o certo. Nós, como cristãos, pregamos o evangelho, mas também precisamos que policiais coloquem bandidos na cadeia. E hoje nós temos pessoas que defendem o bandido. Então nós estamos, isso tudo que eu falei, eu vou ler aqui para nós que está em Timóteo, você vai ver como se encaixou perfeitamente o perfil das pessoas que andam nesse mundo sem Deus e com o que a gente entende das coisas de Deus. Sabe, porém, isso. 2 Timóteos 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, sem o amor de mãe, de pai, sem ter capacidade de amar o próximo. O afeto natural é se você tem a menor capacidade de amar o próximo, a ponto de desconstruírem hoje uma pessoa e só pelo fato de você pertencer àquele rótulo, poderem já tirar a sua vida que você não importa. Esse é o afeto natural que as pessoas já perderam. Vocês lembram do Charles Kirk? Muitas pessoas, depois que ele morreu, vieram ainda dizer, puxa, ainda bem, tinha que fazer isso com mais fulano, ciclano e fulano. Por quê? Porque na cabeça dessas pessoas já desconstruiu o afeto natural, elas não têm mais um mínimo de amor para o próximo, elas já acham que só o fato de você ser bom, porque você defender a verdade, irmãos, é o mínimo que a gente tem que fazer, e fazendo isso você já entra para aquela desumanização. Você já é uma pessoa que pode ser abatida. É a afeição natural que o homem está perdendo. Irreconciliáveis, irmãos. Já diz irreconciliáveis. E são caluniadores. Intemperantes, ou seja, 2, 3 palavras que você fala com ele já não vai ter argumento, já vai querer já passar com o carro por cima de você. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. E agora você veja como nós temos hoje no mundo uma coisa assim que de defender os mais fracos, de defender as mulheres, mas só que na verdade então, é só aparência. Porque não estão defendendo nada, estão, na verdade, prejudicando todo e qualquer segmento. Então, tem aparência de piedade, assim como se com a aparência de nobreza, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Qual é a consequência, irmãos, de um homem, de uma mulher que quebra os mandamentos de Deus? A morte. Não a morte que a gente vai sofrer, mas que teremos a vida eterna, mas é a segunda morte. Deus deu um único mandamento para Adão e ele quebrou. Deus deu os mandamentos para nós e nós, com certeza, hoje devemos ter quebrado vários mandamentos. Colossenses 3, 5, 7 diz assim: Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer a imoralidade sexual. Façam morrer as impurezas.
faça morrer em vós as paixões, os desejos maus e as ganâncias, que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os homens, sobre a desobediência. Essas coisas vocês costumavam praticar no passado também, mas agora afastem-se delas. Então, qual é a consequência, irmãos, de rompermos, quebrarmos as leis de Deus consecutivamente? A consequência é que a Bíblia fala que vai vir um dia do juízo de Deus. E essas coisas que estão acontecendo hoje, que a gente está vendo, por mais que a gente ache assim, meu Deus, mas não dava para o Senhor fazer justiça agora, Senhor, e pôr quem tem que ir para a cadeia, soltar quem tem que ser solto. Porque a gente tem sede de justiça. Quem gostaria de viver num lugar com justiça, irmãos? Apenas isso. Que fosse justo, ao ponto de que a gente conseguisse ter uma paz. A ausência de justiça é complicado porque tira o desequilíbrio à sociedade. Então, por mais que a gente agora, olhando para essa situação que está, para esse perfil de pessoas que estão hoje vivendo no mundo, a gente pense que Deus não vai fazer nada, irmãos. Não. Vai chegar um momento que Deus vai prestar contas com o homem. Comigo, com você, com todas essas pessoas. Todos nós vamos ter que nos apresentar diante do trono de Deus. Todos nós. Quais são? Olha só, vamos ver os mandamentos que Deus deu para Israel para a gente entender, né? Israel ali, Jacó, ele foi para o Egito. Então, seus 12 filhos ficaram 400 anos no Egito. E depois virou uma grande nação. Então, esses 12 filhos se tornaram as 12 tribos de Israel. Após 400 anos servindo lá, eles foram escravizados pelo Egito. Então Deus levanta Moisés para os resgatar do Egito e leva para o deserto, para então ter um tempo com eles ali, para limpar o povo o máximo que pudesse. E essa limpeza, ela veio através dos mandamentos. Então, os mandamentos estão lá em Êxodo, irmãos. Eu vou ler eles resumidamente, porque eles são bem extensos, mas olha só. Os mandamentos se resumem em 2 tipos, né? Em 2 grupos de mandamentos. Os primeiros 4 está relacionado ao homem com Deus. E os outros 6 mandamentos é com o próximo, para que a gente consiga também ter uma boa vida com o nosso próximo. Então, olha só. Primeiro, não terá outros deuses diante de mim. Ou seja, amarás a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento. Não ter outro Deus. Então Deus ele já tirou eles do Egito e falou assim, olha, não tenham outro Deus, porque eu sou o vosso Deus. Não fará para ti imagem de escultura e não se prostre diante delas. É o segundo mandamento. Ele também está relacionado, ele aponta para o relacionamento do homem com Deus. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Tomar o nome do Senhor em vão não é só dizer o nome de Deus numa piada. É também carregar o nome de Jesus Cristo por aí, tropeçando em tudo que é canto, dando mau testemunho em tudo que é lugar. Todo lugar que vai, todos os negócios que fazem, tudo que você faz, dá mau testemunho. Nós carregamos o nome de Deus, irmão. Nós carregamos a igreja, o nome da igreja, o sangue de Cristo, nós carregamos isso. Então, não tomará o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Trabalha 6 dias, folga 1. Honra teu pai e tua mãe. Agora é o segundo grupo, né? Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçará a casa, a esposa ou os bens do teu próximo. Então, os mandamentos se resumem nisso aqui. Parece fácil de fazer, mas por alguma razão não conseguimos fazer. Não, a nossa natureza nos impossibilita, se nós não tivermos o Espírito Santo, de viver isso aqui.
Qual é a consequência, então, de quebrar os mandamentos? É o que nós já falamos. É a morte, é o pecado e cada vez mais mergulhar, entenebrecer o nosso coração. Se pecarmos constantemente, o nosso coração cauteriza e a gente se perde neste mundo. É tenebroso. Por isso precisamos, como hoje, lavar o nosso coração todos os dias. Como o pastor Jurido pregou uma vez sobre o lavar os pés, é lavar o coração todo dia. Lavar a mente todo dia. Precisamos buscar a água que vem do trono de Deus, que purifica nossos corações, que vai limpando nossos corações para que a gente não seja consumido pelas coisas que estão ao nosso redor. Então, em Apocalipse, irmãos, 20, versículo 11, olha só. A quebra dos mandamentos vai trazer morte e a ira de Deus sobre os pecadores. O cumprimento final da ira de Deus, irmãos, vai acontecer após serem abertos os livros da vida, o livro da vida e o livro das obras. Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E olha isso aqui que ele diz. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros das obras, segundo as suas obras. Deu o mar os seus mortos, que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, eu creio que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Senhor escreveu o nosso nome no livro do Cordeiro. E o nosso nome está ali, escrito com o sangue mais puro que possa existir. O sacrifício de Jesus foi que propiciou para que os nossos nomes estivessem escritos no livro de Deus. A ira de Deus há de vir sobre esse mundo aqui. E para aqueles que não estiverem com seus nomes escritos no livro da vida, serão julgados pelas obras que cometeram. E um homem que anda nesse mundo, quebrando todas as leis que tem, que não está debaixo da graça do Senhor, quão terrível será esse julgamento para essa pessoa. Porque para uma pessoa que não está com o nome no livro da vida, irmãos, não há esperança nenhuma. Não há esperança. Não há o que fazer. Naquele dia não vai ter para onde correr. Hoje nós temos pessoas que estão cometendo crimes e acham que vão conseguir se safar, que vão conseguir se dar bem, que vão chegar, não, mas eu vou conseguir me livrar dessa. Mas irmãos, nós temos que entender que nós estamos diante dos olhos daquele que tudo vê. E todas as nossas obras estão escritas nos livros de Deus. E aquele que não estiver com o nome no livro da vida será julgado pelas suas obras. E quão terrível vai ser para essas pessoas que hoje acreditam, que cometem todos esses males, ainda naquele dia acharem que vão ter alguma esperança, irmãos. A Bíblia fala que naquele dia haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. Naquele dia, o Senhor dirá: apartai-vos de mim, para muitas pessoas, para muito cristão, para muito crente, que um dia sentou na mesa do Senhor e comeu e bebeu do banquete de Deus, provou da graça de Deus, provou da obra de Jesus, e o Senhor disse que seria melhor que não tivesse conhecido do que ter conhecido naquele dia, ver a mesa do banquete e não poder participar.
E o Senhor dizer: apartai-vos de mim, vós que quebrais um mandamento atrás do outro. É terrível esse dia. A Bíblia diz que o Senhor vai chegar naquele dia, nas bodas, vai olhar e vai ter pessoas, vai falar assim: amigo, onde é que estão as tuas vestes nupciais? Essa é uma referência a depois justamente do julgamento. É uma referência. As pessoas vão estar achando que estão indo para a glória. E o Senhor vai falar: onde é que estão as tuas vestes nupciais? Amarrai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, o céu é uma maravilha. É real. Ele existe. Nós podemos provar um pouco da presença de Deus aqui. Mas o inferno também existe. O Senhor vai vir fazer juízo, justiça a todo sangue que foi derramado aqui de justos, a todo sangue que foi derramado de crianças, que foram violadas, que foram mortas, roubadas. No Brasil nós temos 110 mil crianças que somem todo ano. Vão pagar o preço. O Senhor vai fazer justiça. Vai fazer justiça, irmão. Toda vez que uma pessoa, que um líder da nossa nação faz uma lei que beneficia um bandido, solta um bandido no Natal e ele sai e mata, esse sangue vai ser cobrado. Esse sangue vai ser cobrado. Esse dia vai chegar, irmãos, e nós estaremos diante do Senhor, e nós estaremos do lado do Senhor para ver isso. Portanto, vamos cuidar do nosso coração. Por quê? Eu vou finalizar, irmãos. Jesus disse João 13:33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Isso disse Jesus. Vós me buscardes, vocês me buscarão. Mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, agora vocês não podem ir. Mas eu também vos digo, agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisso todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amar uns aos outros. E agora, por que, irmãos? Esse é o mandamento de Jesus, que ele dá por uma razão. Quem ama Deus, irmãos, não tem outro Deus. Quem ama Deus não se curva perante nada dessa vida, não se curva perante nenhuma estátua, sobre nada nessa vida, nada que esse mundo possa oferecer. Quem ama Deus não desonra o seu nome com uma vida trôpega. Quem ama Deus, irmãos, cuida da sua família, guarda e não comete adultério. Um homem que ama a sua família não adultera. Um homem que ama Deus, ele ama a si mesmo. Ele ama seus filhos, sua família. O que ele vai fazer? Ele não vai adulterar. Um homem que ama Deus, ele cuida da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, protege, sustenta a sua casa. Quem ama Deus, ama a si mesmo. Não cobiça as coisas do seu irmão, mas se alegra com as conquistas do seu irmão. Quem ama Deus não faz fofoca, fuxico, falso testemunho do próximo, mas guarda a honra do seu próximo. Quem ama Deus, irmãos, ama a si próprio. A pessoa que ama Deus cumpre os mandamentos. Quem ama, quando Jesus falou assim, esse é um novo mandamento que eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa é a única forma de a gente conseguir, irmãos, cumprir a palavra de Deus. No que diz respeito aos mandamentos de Deus. Esse é um novo mandamento e é difícil amar mesmo, irmãos. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo que nos foi dado. Porque Ele é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Ele vai nos ajudar a tirar essa dureza. Irmãos, nós temos a lei de Deus.
ela veio para o nosso coração pelo Espírito Santo. Ele está escrevendo no nosso coração agora que nós devemos amar. E quem ama, irmãos, preserva o próximo. Preservar o próximo é tudo. Quem ama a Deus, irmãos, e ama o seu próximo, cumpre os mandamentos de Deus. O amor é o cumprimento do mandamento de Deus. Se as pessoas amassem, nós não teríamos tantos homicídios, tantas coisas terríveis que nós vemos hoje. Tanto o pedreiro picareta dando calote no seu cliente. Nós não teríamos tanta gente passando no sinal vermelho, buzinando, tirando o miolo da moto para fazer barulho. Nós amássemos mais, nós teríamos uma sociedade justa. E essa é a proposta do céu para nós. Essa é a proposta de Jesus para a nossa vida. Amém, irmãos? Finalizando, vou finalizar agora de verdade. Vou só ler novamente aquilo que o apóstolo João escreveu. Disse-me mais, o Senhor Jesus a João: está consumado, está finalizado, está cumprido, está pago. Jesus na cruz, ele finalizou a obra de Deus, cumpriu todos os mandamentos, pagou pelos nossos pecados, para que nos propiciasse o Espírito Santo, irmãos. Para que nós hoje pudéssemos ter esse recurso a quem recorrer quando o nosso coração estiver sujo, estiver difícil, estiver precisando de limpeza. É justamente nessa pessoa que nós vamos ter para recorrer, que é esse rio que o irmão disse, de águas vivas que jorra do trono de Deus e está disponível para nós. É esta pessoa maravilhosa que o Senhor nos concedeu, o outro Consolador, o Espírito Santo, que está aqui para limpar nossos corações e colocar os mandamentos de Deus, um a um, absolutamente todos, em nosso coração, queridos irmãos. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para orar. Pai querido, nós apresentamos o nosso coração a Ti, Senhor, e Te pedimos, Senhor, Tu que tem o sabão do lavandeiro, Senhor, o sabão que limpa até a nossa alma. Tu que tem aquela tenaz com uma chama, com uma brasa viva, Senhor. Toca no nosso lábio e purifica-nos nessa noite, Deus. Limpa-nos, Senhor. Purifica-nos com o Teu Espírito, Senhor. Santifica-nos pela Tua palavra, Jesus. Lava-nos nessa noite, pedimos, lava-nos. Lava-nos com o sangue, Senhor, como cantamos aqui. Deixa-nos, ó Senhor, mais brancos do que a neve, Senhor. Pelo sangue do sacrifício perfeito, o nosso Senhor Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus. Lava-nos, Senhor, com o Teu sangue, purifica-nos, justifica-nos, Senhor, para Deus. Escreve, Senhor, deixa o nosso nome nesse Teu livro tão maravilhoso. Deus, nós Te pedimos, Senhor, por navegantes também, e pela nossa nação, Deus. Ó Deus, nós cremos que Tu está de olho em tudo, Deus. Tu está vendo todas as coisas. Abençoa o Brasil, Deus. Abençoa a nossa nação. Muda, Senhor. Muda a nossa nação, Deus. Muda, Pai. Muda o coração da nossa terra, Senhor. Senhor, revela-te, Senhor, para o nosso Brasil, porque nós sabemos que só o Teu amor é capaz de destruir as obras infrutuosas das trevas. Nós profetizamos em nome de Jesus, que o Teu sangue, Deus, que o Teu vento venha passar pelo nosso país e purificar, Senhor, a nossa nação. Purificar, Deus, a nossa nação, Deus. Purifica-nos a todos, Pai, em nome de Jesus. Amém.